A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, eu e você, juntos somos igrejas de Cristo na terra. Vamos falar sobre a lição número 8 do próximo dia 24 de agosto, terceiro trimestre de 2025. Estamos no livro de Atos falando sobre a igreja em Jerusalém, a primeira igreja constituída pelo nosso Senhor Jesus, sobre ali os cuidados dos apóstolos diretamente e também dos discípulos de Cristo, que receberam no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, o próprio Cristo habitando neles por meio do Espírito Santo. A própria palavra, a própria verdade, o verbo vivo, ali, porque o Senhor Jesus deixou claro, não façam nada até serem revestidos de poder, até que venha sobre vocês o cumprimento da promessa, o Espírito Santo, porque sem mim, sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. E nós hoje vamos ver mais uma confirmação de que sem Jesus, sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. Não podemos sequer ser igreja de Cristo na terra. Amém? Se não nascermos de novo. Então, tema da nossa lição número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Igreja tem problemas? Tem problemas. E é por isso, que precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Amém? Que aonde nós, seres humanos, estamos, problemas, meus irmãos, se nós não abandonarmos a nossa vontade, a nossa ideia de justiça, de inteligência, nós não conseguimos fazer nada para Deus. Só conseguiremos se vivermos segundo a vontade de Deus, segundo o próprio Cristo, que é a própria palavra que Ele nos deixou, e o Espírito Santo, para nos ensinar, nos lembrar, nos conduzir com entendimento, sabedoria e poder. Amém? Porque por nós mesmos, só confusão, discórdia, dissensão, briga, conflitos. Nós vamos ver isso aqui. Nós precisamos morrer, meus irmãos. Precisamos enterrar o velho homem, nascer de novo e viver segundo Cristo, segundo a mente de Cristo, renovando a nossa mente. Amém? Vamos para o nosso textuário agora. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. Vamos falar um pouquinho do nosso textuário. Aqui estava sendo dada uma ordem para que escolhessem 7 varões de boa reputação, ou seja, pessoas que todo mundo sabia que tinha boa reputação. Não eram pessoas que tinham do que se envergonhar, não podiam ter rabo preso com ninguém, não podiam ser aquelas pessoas que na frente é uma coisa, por trás é outra, não. Tinham que ser pessoas idôneas, de caráter, pessoas que tinham boa reputação, para que fossem respeitadas também, para tal serviço tão importante, como diz aqui no próprio versículo lá no final, sobre este importante negócio. Era algo de muita responsabilidade. Todo serviço na casa de Deus, todo serviço na igreja de Cristo é muito importante. Olha aqui, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque se não fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não poderiam realizar o trabalho, o serviço. Mais diretamente aqui seria a diaconia. O que é a diaconia? Servir. Ser diácono não é ter um cargo. O senhor, o irmão é o que? Eu sou diácono. Não, ser diácono é ser mordomo. Ser diácono é ser servo, é serviço. O diácono era muito mais observado e o seu valor era muito maior mediante ao serviço prestado e não porque é um título. Algumas igrejas a gente vê uma organização muito boa, não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, você vai saber quem é. Eu fui em igrejas que os diáconos muito bem vestidos,
e com uma plaquinha dourada bonita aqui escrito diácono. Isso é muito bom. Organização na casa do Senhor. A gente saberia quem é o diácono, até para pedir o diácono para nos ajudar com alguma coisa, nos mostrar onde é o banheiro, né, e tudo mais. Mas não é um cargo, não é algo que se destaque por isso, porque ele está muito bem vestido, né? Porque isso traria uma posição elevada para ele ou uma plaquinha dourada no peito. Não. Simplesmente um diácono é visto e pesado pelo serviço excelente que ele presta na casa do Senhor, na igreja de Cristo. Amém? E olha que não é pouco serviço não, tá? Hoje, acredito que em vista da igreja em Jerusalém, se você estudar o livro de Atos, no capítulo 6, por exemplo, onde nós estamos aqui nessa lição, você vai ver que o trabalho deles era duro, era muito duro, e que se não fossem mesmo cheios do Espírito Santo de sabedoria, não conseguiriam realizar, ok? Nós vamos ver por quê. Nossa verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Por que conflitos de relacionamentos? Porque estamos juntos. Onde estiverem seres humanos juntos, teremos conflitos de relacionamento. Mas, quando os seres humanos obedecem à palavra e vivem segundo a vontade de Cristo, os conflitos cessam. Eles não perduram, eles não se prolongam, eles não se estendem. Por quê? Pessoas cheias do Espírito Santo, porque não é só diácono, não é só quem trabalha na igreja, não é só quem tem ministério, responsabilidade na igreja que tem que ter o Espírito Santo, não, meu irmão. Todos nós temos que ser nascidos do Espírito Santo, porque ninguém tem parte com Deus. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, em ser morada do Altíssimo, em ser cheio do Espírito Santo. Se tu não é cheio do Espírito Santo, você não nasceu de novo, amém? Então você não é igreja, você não é filho de Deus, se você não é cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em todo aquele que obedece os mandamentos de Cristo. Jesus foi bem claro quando disse isso: quem me ama, me obedece, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai o amará também, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele e nos revelaremos a ele. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que conhece e obedece os mandamentos de Cristo, vai ficar criando conflito e confusão dentro da igreja? Você consegue entender isso? Não. Se você é um causador de problema, se você é um causador de conflitos ou conhece alguém que gera conflitos, dissensões, brigas, separações, discussões dentro da igreja a troco de nada, meu irmão, não é cheio do Espírito Santo e precisa se converter. Amém? Entendemos isso? Uma igreja cheia do Espírito Santo, os membros dessa igreja cheios do Espírito Santo, eles são cheios de sabedoria. Amém? Porque o Espírito Santo é a sabedoria. Não podemos... Esse é o meu entendimento. Não podemos chamar de sabedoria inteligência de nível humano, por mais inteligente e por maior QI que um ser humano tenha. Não chega ao nível de sabedoria. Sabedoria só pode vir de Deus. É algo sobrenatural, só pelo Espírito Santo. E pessoas de uma igreja, da Igreja de Cristo, cheias do Espírito Santo, são cheias de sabedoria, amém? Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que frequentam igrejas ou que estão no meio da Igreja de Cristo que são cheios do Espírito Santo. Então, eu posso até dizer para os irmãos, posso estar errado, né? Mas é uma minoria que é cheia do Espírito Santo. A maioria não é cheia do Espírito Santo, nem tem o Espírito Santo. Por isso tanto conflito, por isso tanta briga, tanta separação, por isso irmão não falando com o irmão, por isso eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, e é só problema, né? E quem está cheio do Espírito Santo tem trabalho a fazer, mas pelo poder da sabedoria e poder do Espírito Santo, de discernimento, entendimento, porque o Senhor não deixa um servo dele cheio do Espírito Santo comer gato por lebre. Então, esse servo cheio do Espírito Santo sabe quem é quem, meu irmão. Ele sabe quem é o bagunceiro, ele sabe quem é o agitador, ele sabe quem é o rebelde. Não adianta que sabe. Não pense você que você está escondido, se você é rebelde, se você é agitador, se você é fofoqueiro, que tu não está não, tá? O Espírito Santo revela. Então, infelizmente, no nosso meio, no meio da Igreja de Cristo,
tem aqueles que não são cheios do Espírito Santo. E tem também os filhos de Satanás, tá? Os mentirosos, como a palavra diz, que é mentiroso, é filho de Satanás. Aqueles que só estão lá mesmo para arrumar confusão, não quer saber de nada, ou só quer ir lá para, aproveitar as coisas boas que tem, né? Porque tem muita coisa boa no nosso meio, né, meus irmãos? Então, infelizmente, o joio está junto do trigo. Estou falando alguma bobagem? Ou eu estou falando Bíblia para os irmãos? Amém, meus irmãos? Então, não me leve a mal. Eu sempre repito isso aqui, não é para constranger, não é para chatear ninguém, até porque a carapuça só serve para quem servir. Amém, meus irmãos? Então, nós entendemos já o título da lição, entendemos o texto áureo também, e a verdade prática também, acredito que a gente já entendeu. Então, vamos dar uma passada nos tópicos. Na nossa introdução, a gente vai ver exatamente isso, né? Sobre o serviço na Igreja de Cristo. Servir outras pessoas, literalmente. Não vamos entrar em detalhes, mas é isso. O cerne da questão é isso, né? O X da questão é esse. Serviço, servir ao próximo, servir ao seu irmão, aquela pessoa que está ali ao seu lado, na caminhada com Cristo para o céu. Amém? Você não serve só com seu corpo, a sua mão, você serve com seu tempo, você serve com recursos, dinheiro, você serve com talentos, com a sua inteligência também, e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pega tudo isso com aquele bom senso do céu, aquele bom senso eterno, equilibra tudo e você vai ser uma ferramenta afiada na mão de Jesus para fazer a obra. Amém? Com todo o seu talento, com todo o seu recurso, com a sua força física, com o seu tempo, com os seus dons, o Espírito Santo vai te conduzir, amém? Porque todo serviço é importante, mas é servir. Lembra que Jesus disse, quem quer ser grande, seja pequeno. Quem quer ser maior, sirva todo mundo, amém? Então, quem quer ser alguma coisa no céu, tem que servir a todo mundo. Quem é que serve todo mundo o tempo todo? É Deus, por isso que Ele é o maior. Não há nada maior do que o nosso Deus, porque Ele serve a todos o tempo todo. Nada existiria sem Ele. Amém? Vamos lá, primeiro tópico, a identificação dos conflitos, né? Nós temos no subtópico 1, conflito de natureza cultural, né? Nós tivemos um grande conflito lá, que foi entre os judeus e os gentios, por exemplo, né? Era muito cultural isso, né? Uns exigiam que eles fizessem coisas que não faziam, senão não podiam, é tudo cultural. Então, líderes precisam de sabedoria. Espírito Santo, que conhece o coração e a mente de todos, sabe quem é quem para poder dar a direção, né, as palavras certas e até mesmo com o poder, né, como nós vimos nas lições passadas, Ananias e Safira querendo enganar os apóstolos. O que aconteceu com eles? Espírito Santo, meus irmãos. Quem resolveu a questão foi o Espírito Santo, porque nós não podemos esquecer que a igreja não é nossa, não. A igreja não é do pastor, não é do diácono, não é do obreiro, não é do evangelista, não é do missionário, não é do presbítero, não, a igreja é de Cristo. Nós aqui estamos como servos, amém? Separados porque temos boa reputação, tá? Porque também se não tivermos boa reputação, se tivermos do que nos envergonhar, não seremos cheios do Espírito Santo, porque existe uma ordem a ser cumprida. Eu preciso crer no Senhor Jesus e obedecer o Senhor Jesus. Obedecendo ao Senhor Jesus, eu abandono velhas práticas, eu abandono o pecado, eu vivo em novidade de vida e o que era velho passa e tudo se faz novo. Não vai ter ninguém mais para apontar o dedo e falar, aquele ali não pode, porque aquele ali é isso, aquele ali faz isso, aquele ali, você está entendendo? Então como é que o Espírito Santo vai habitar em alguém que não tem boa reputação? Alguém que pessoas apontem o dedo e a condenem por erros, né? Por pecados, né? Então não pode, o Espírito Santo não habita em vaso rachado, nem em odre velho. Nós sabemos disso. Não se coloca remendo novo em roupa velha. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo não desperdiça nada. Então, pessoas cheias do Espírito Santo vão estar ali e com a ordem do dono da igreja vão resolver os conflitos. Amém? Nós temos também conflitos de natureza social, né? Que é o rico e o pobre, né? Tem muito lugar que o rico não senta perto do pobre. Tem rico que não vai para a igreja de pobre. Tem pobre que também não vai para a igreja de rico, porque não, lá só tem rico. Então assim, meu irmão, não está tendo a unidade,
né? Pode ser rico, mas pode ser cheio do Espírito Santo e vai ser bênção na vida de muita gente. Melhor que sejamos ricos, cheios do Espírito Santo, meu irmão. Meus irmãos, é bom ser rico e cheio do Espírito Santo. Olha quantas pessoas essa pessoa vai poder ajudar por ter recursos para ajudar, porque esse é o conflito social. É o conflito de quem tem muito e quem tem pouco ou não tem nada. Mas como pode alguém que é cheio do Espírito Santo ser rico e não ajudar ninguém? Não funciona. Para mim também não funciona. Se tu é rico, cheio do Espírito Santo, vai ajudar quem necessita. Tenho certeza disso, né? Porque o nosso Senhor Jesus também foi claro em várias situações como essa. Ele disse, eu mesmo não tenho nem onde reclinar a cabeça. Estava sempre alimentando todo mundo, né? Cuidando de todo mundo o tempo todo. Aquele jovem que obedecia todos os mandamentos, cumpria tudo direitinho. Mas quando Jesus falou, faz alguma coisa pelos pobres, vende as suas coisas, reparte com os pobres, mata a fome de quem tem fome. Ele fechou o semblante dele, se entristeceu e se afastou da presença de Jesus. Então, é muito difícil para mim entender que você tem recurso, que você tem dinheiro e você não ajuda ninguém. O Espírito Santo resolve conflito social. Por quê? Acabei de falar, se você tem condições, impossível você ver alguém passando dificuldade, mas de verdade, meu irmão, porque tem muito parasita procurando igreja, tá bom? Tem muita gente que é só preguiçoso mesmo, não quer fazer nada e sabe que na igreja ele vai ter ajuda. E tem muita gente acomodada. A Bíblia fala que esse preguiçoso, ele morre de fome até por preguiça de ir atrás do alimento, né? Mas o Espírito Santo não deixa a pessoa enganada. O Espírito Santo não deixa que os recursos vão para pessoas que literalmente não precisam. Elas apenas se aproveitam, porque têm condições de trabalhar, de buscar. O apóstolo Paulo falou, quem não trabalha aqui não coma, quando espertinhos começaram a querer viver da igreja. Se misturar no meio da igreja, fazer uma coisinha aqui pela igreja, dizendo que estão trabalhando pelo evangelho e viver disso. O apóstolo Paulo foi bem claro, né? Eu estou te falando em palavras bem simples de entender, mas ele foi bem claro, não vem para cá se aproveitar da igreja não, do povo de Deus não, que se não trabalhar não coma. E é bom que trabalhe para com o que você ganhar, você ainda poder ajudar quem não tem. Tu tá pensando que a Bíblia é brincadeira? Não, a Bíblia não é moleza não, a Bíblia é toda certinha e o Espírito Santo não deixa o servo dele, que é cheio do Espírito Santo, comer gato por lebre. Recursos de servo de Deus não são desperdiçados, meus irmãos, só se estiver desligado. Amém? E qual é a prioridade? Né? Às vezes as pessoas acham que tem que buscar só a parte espiritual. As pessoas acham que tem que ir em todos os cultos, em todas as campanhas, porque tem que ser fogo puro, vamos dizer assim, né? Tem que estar o tempo todo ali no mistério e jejuando e orando. Sim, você pode e deve fazer isso, mas não adianta se você não utilizar recursos, dons, talentos, tempo na casa do Senhor em prol de outras pessoas. Por quê? Fruto não é para você comer. A árvore não come do próprio fruto. A árvore frutifica para outros comer. E isso é o Evangelho. O maior exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou a sua glória e se fez humano como nós para que fluísse dele a salvação para nós. E hoje não é diferente. Quando ele desceu e habitou através do Espírito Santo nos primeiros, nos apóstolos que começaram a igreja ao qual nós estamos estudando. É necessário que seja de mim para você, de você para mim, através do Espírito Santo em nossas vidas. Não funciona de outra forma, não cai do céu direto para você. Tem que ser através de alguém, de um outro irmão cheio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, farinha pouca, o meu pirão primeiro, não funciona na igreja. Se você só se preocupa com você, participa de tudo que é campanha, de tudo que é oração, todos os jejuns, todos os cultos, você está lá. Mas você não quer saber de serviço na igreja? Você não quer saber de pegar um pouquinho do que você tem para abençoar a obra, as pessoas? Se você tem um talento e guarda, se você sabe ensinar, se você sabe louvar, se você sabe tocar, as igrejas estão às vezes em culto sem nenhum instrumentista porque tem gente que sabe tocar, mas não vai.
tem tempo, mas não vai. Ou seja, meu irmão, nós estamos entendendo o que eu estou falando, não estamos? Então, não rola esse negócio de farinha pouca, o meu pirão primeiro, ok? Precisamos colocar os nossos dons, recursos e talentos, tá? E essa é a prioridade. Tudo espiritual e social também, porque não há evangelho, não há igreja se não houver comunhão, plena unidade entre nós, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? No segundo tópico, temos as delegações de tarefas, né? Nós temos os ministérios da igreja, que o Espírito Santo é que vai dizer quem vai fazer o quê, ok? A obra é dele. Quem comanda, quem gerencia é ele, mas aqui somos colocados por ele em posições. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, ok? Você logo identifica quem é de Deus fazendo tal função na igreja, ok? O Espírito Santo confirma na gente. Aquele irmão ali é da palavra, aquele irmão ali é do louvor, nossa, aquela irmã é da oração, aquele ali, nossa, como aquele irmão faz bem aquilo, como aquele irmão é bom recebendo os outros irmãos. Meus irmãos, é notório. O Espírito Santo coloca e confirma. Amém, meus irmãos? Não há conflito entre as tarefas, porque é o Senhor que coloca cada um na sua posição. Sabe quando é que vai começar a ter conflito entre departamentos, entre grupos? É quando o Espírito Santo não está. Ou num ou no outro, ou não está nenhum dos dois. Aí começa a ter briga. Porque se o Espírito Santo organizou tudinho direitinho, colocou cada um no seu lugar, vai ter briga por quê? Não tem como, irmão. Não funciona assim, o Espírito Santo não briga entre ele, amém? Diaconia, né? O parecer dos apóstolos era muito necessário. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem eram os homens que estavam responsáveis ali, que o Espírito Santo colocou na posição de responsável? Eram os apóstolos, ok? Então, se os apóstolos não aprovassem, tinha uma pesquisa, né? Social, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falava aqui, ó, não, esse não. Não, esse não. Esse não serve não. Esse tem que se consertar muito ainda. Esse aqui pode. Aquele ali pode. Aquele ali pode. Espírito Santo, lembra, o Espírito Santo não deixa o servo de Deus enganado. Por isso precisamos ser cheios da palavra para ser cheios do Espírito Santo, conhecendo e obedecendo o nosso Senhor Jesus. Amém? Aí seremos cheios do Espírito Santo e também não vamos comer gato por lebre. Vamos ter visão espiritual, ouvido espiritual, nariz espiritual, porque tu sabia que as coisinhas ruins têm cheiro ruim? Você vai sentir cheiro ruim? Você vai ter sensações, você vai ter visões, você vai ter entendimentos que você vai perceber na hora que é o Espírito Santo falando com você. Exercitando os dons. Existem muitos dons, existem muitos talentos, existem os dons que o Espírito Santo coloca em nós, mas que só serão úteis no serviço. Aliás, para que o Espírito Santo vai te dar um dom espiritual se você não trabalha na igreja? Dom espiritual é para quem trabalha na igreja mesmo. Se você não trabalha, você não vai ter dom espiritual. O máximo que você vai ter é seus dons, seus talentos, suas habilidades humanas que você pode ter adquirido com o tempo. Amém? Mas o Espírito Santo também pega tudo que nós aprendemos aqui fisicamente, materialmente, para usar no reino. Ou seja, o meu corpo é uma ferramenta na mão de Deus. Se eu sei fazer alguma coisa, se eu sou um bom pedreiro, um bom marceneiro, um bom eletricista, eu posso sim usar tudo que sei para abençoar a igreja, para abençoar o povo de Deus, o meu irmão, em nome de Jesus, eu posso sim, amém? E quem me dá tudo é o Senhor, quem me recompensará é o Senhor. Mas vou dar uma dica para os irmãos, não façam coisas para os outros a fim de aparecer não, tá? Porque a palavra de Deus, o nosso Senhor ensinou o seguinte: se a tua mão direita ofertar, não deixa nem a esquerda ver. Se a tua esquerda ofertar, não deixa nem a direita ver. Ninguém precisa saber. Eu estou vendo, conheço o teu coração, qual é a sua intenção. Se ela for sincera e houver verdade em você, amor de Deus para ajudar aquela outra pessoa, pode ter certeza, meu irmão, que o Senhor não te desamparará. Amém? Inclusive, eu costumo usar uma ilustração muito interessante. Você imagina o seu vaso cheio até a boca. E você não usa, não esvazia, não dá para ninguém. Precisa encher mais?
Não, está cheio. Você sabe que Deus não desperdiça nada. Se ele colocar mais, vai acontecer o quê? Vai entornar. Aí você está satisfeito? E se você pegasse um pouco, já que você tem muito, e desse para alguém, ajudasse alguém que não tem nada ou tem pouco, vai descer o nível, não vai? Aí o que o Senhor faz? Enche lá porque baixou o nível. Eu quero ele cheio. Sabe por quê? Porque quando eu dou para ele, ele abençoa os irmãos dele. Então ali eu encontrei um canal de bênção para o meu povo. Meus irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, está mandando muitos de nós abençoar os nossos próximos. Nós estamos fingindo que não estamos ouvindo. Nós estamos fazendo vista grossa para o problema dos nossos irmãos e não estamos recebendo porque não somos canais de bênção para outros. O dia que Deus olhar para nós e falar, ali está um canal de bênção ao qual eu posso usar para abençoar outras pessoas. Lembra que eu disse que funciona assim? Desce em mim, escorre para os outros, desce em você, escorre para os outros, e assim sucessivamente. É assim que funciona. Então, meus irmãos, não vamos ficar retendo nem dons, nem talentos e nem recursos. Sejamos todos nós diáconos na casa do Senhor. Amém? Para que o Senhor possa derramar sobre nós, sendo canais de bênção para outros irmãos. Amém? E aí, na nossa conclusão, nós aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão, a igreja espiritual e também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério de oração e pregação, como também à assistência ao mais necessitado. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Meus irmãos, falamos quase meia hora, mas qual é o entendimento maior que nós precisamos ter? Sejamos cheios do Espírito Santo, porque cremos que Jesus Cristo é o único caminho e que se não formos nascidos de novo em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, mortos para o pecado, para as nossas vontades, para aquilo que achamos que é o certo e vivermos segundo a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus garantiu: se você me ama, você obedece os meus mandamentos. E aqui diz tudo, acabamos de ver o que a Bíblia fala sobre igreja. Nós sabemos que para ser igreja precisamos ser um entre nós, plena unidade entre nós, comunhão, maravilhosa comunhão, para que o Senhor esteja em nós e os seus poderes, a sua graça, a sua glória caia sobre nós, o seu amor habite em nós. E aí será impossível estarmos juntos e eu não oferecer ao irmão o meu talento, a minha força, o meu recurso, o meu tempo na obra de Deus, e assim sucessivamente, de você para mim, dos nossos irmãos para conosco. Eu frutifico daqui, você se delicia nesses frutos, você frutifica daí e eu também me alimento desses frutos, e assim o Senhor Jesus acha a nossa comunhão e pode derramar sobre as nossas vidas, porque somos canais de bênção para abençoarmos uns aos outros. E os que estão de fora vão querer também. O que acontece aí? A gente explica e eles são ganhos para Jesus, né? São tirados das trevas para a maravilhosa luz. Agora, se eles chegam no nosso meio, é só problema, fofoca, discussão, porque não gosto disso, não gosto daquilo, pipipi, papapó. Nunca estamos dispostos a ajudar, a gente entra, louva, adora, pum, e volta para casa, amém? Não vai rolar. Jesus foi claro, é preciso que sejamos um para que o povo, o mundo veja e Deus seja glorificado através disso, da Igreja de Cristo, amém? Então, eu acredito que nós entendemos, precisamos servir, serviço,
movimento, esse negócio de só ir quando quer, quando pode. Não quero compromisso, não vou assumir nada não. Meu irmão, se você tem talento, tem que usar, tu vai ser cobrado. Se você tem recurso, você tem que usar, tu vai ser cobrado. Gente, é forte o que eu vou falar para você, mas tem muita gente que não vai para o céu porque tinha muitas coisas para oferecer e não ofereceu. Você conhece a parábola dos talentos, do Senhor, dos seus 3 servos, que ele distribuiu talentos? Você conhece? Sabe o que aconteceu? Então procura saber. Você vai ver que o servo que não fez nada, que mesmo tendo só um talentinho, não fez nada, ele escutou do seu Senhor assim, ó, servo mau, e botou ele para fora. Então, já entendemos que isso é a eternidade longe do Senhor. Então, não vamos ficar de bobeira, né? Vamos usar, sim, nosso tempo, talento, força, dons, recursos, dinheiro mesmo, estou falando de dinheiro, para abençoar os nossos irmãos. Amém? A paz do Senhor Jesus, e eu espero que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Amém?